Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Faraó. Você está começando agora. Você não, né? Nós estamos aqui começando mais um Papo Iluminado e hoje a gente tem uma presença ilustre e também iluminada que vai trazer muitos conceitos pra gente sobre pensamentos, pra gente compreender a origem, como eles funcionam, o que são formas pensamentos, o que são miasmas pensamentos, o que são esses pensamentos que nos geram sofrimento, angústia e tudo isso que gera de emoção dentro da gente. Então, é uma live muito especial e eu tô muito feliz que ele tá aqui com a gente. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos e Wagner Borges, seja muito mais bem-vindo. Júlia, legal estar aqui. Tinha um tempo já que eu não vim aqui no seu programa, né? Por causa das viagens que eu fiz. Olha, esse tema, pessoal, das formas mentais ou formas de pensamento, Júlia, é um tema espetacular de estudar. Nós temos várias abordagens de autores diferentes, por exemplo, na área espírita, na área teosófica, na área ocultista. Tipo, quando a gente pensa algumas coisas, em torno da aura da cabeça da gente, gravitam formas mentais a partir do que a gente está pensando. Então, na área da teosofia, foi chamado de formas-pensamento. O outro chamaria formas mentais ou ideoplásticas, significando que determinada ideia gera uma forma dotada de alta plasticidade. Aí você fala ideoplastia, que é a capacidade da ideia gerar uma forma. Mas o nome mais conhecido dentro da literatura espiritualista é formas-pensamento. E vamos falar um pouquinho sobre isso. E, Júlia, isso é muito importante, porque todos nós aí, devido à correria do mundo moderno, celular, internet, rede social, nós ficamos com um padrão mental muito acelerado, em looping, muitas vezes com um padrão repetitivo na mente, e o chakra da testa sobrecarregado de informação, imagem, e a aura desse chakra aqui carregada de detritos mentais, pequenos pedacinhos, de caquinhos de ideias gravitando, e isso pressiona e deixa a mente muito agitada. É um tema profundo, a gente vai ter muita pergunta. E, gente, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Cris, Eliane, Deise, Celso, Alessandra, Thiago, Rosemary. Sejam todos bem-vindos e vão mandando perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu acho que são super pertinentes, que vai ajudar a gente a ter mais clareza. E, Wagner, pra mim, no meu processo... e vocês mandem aí as perguntas de vocês também. Mas, pra mim, eu tive muita ansiedade, tive pânico, tive depressão, né? E eu lembro que tudo isso que eu tive, a sensação que eu tinha era que eu não entendia meus pensamentos. É isso mesmo. Não é isso? É isso. Então eu lembro que uma parte de mim dizia, faz a outra falava Z, a outra falava C. Isso. E aí eu lembro um dia, que eu acho que foi o dia de maior crise que eu tive, que eu pus a mão na cabeça, assim, sabe quando você tá em desespero? E eu olhei pro espelho, assim, e eu falei, Jesus amado, o que é verdade? Quem sou eu? Aonde eu acredito? Eu lembro da sensação, assim, eu tô maluca, sabe, assim? E aí eu lembro desse desespero, e aí eu lembro de rezar muito, muito, muito. E aí eu lembro que depois eu fui começar, me vieram várias informações sobre o que eram os pensamentos. E foi ali que foi a minha virada de chave de entender que eu não era o meu pensamento. Sim. Então eu queria que você trouxesse um pouco pra gente essa clareza, né, assim, antes da gente entrar em miasmas, formas e tal, o que são os pensamentos? Bom, a natureza da mente é produzir pensamentos. Então não tem como, por exemplo, você falar assim, deixe-me parar de pensar. Não existe essa possibilidade. A mente é igual uma corredeira, violenta, agitada, pensamento sobre pensamento. A meditação, por exemplo, ela torna essa corredeira um remanso. Ou seja, os pensamentos existem, mas já não incomodam, nem espetam e nem machucam, porque eles agora estão organizados, estão tranquilos. Muita gente imaginou que para acalmar o fluxo mental, teria que parar de pensar, zerar a mente. Isso é impossível. Teve um yogi que durante anos treinou para parar o pensamento. Quando ele parou, ele pensou, parei, isso era um pensamento. Então, o que dá para fazer é tornar o clima mental tranquilo, sadio, que você possa navegar mentalmente, falar assim, que bom estar aqui, esses pensamentos existem, eu sou o pensador, eu uso a mente para pensar, mas ao mesmo tempo eu sou o observador daquilo que eu penso. Então, muitas vezes, a mente está tão agitada que ela funciona de forma fragmentada, parecendo que são várias mentes pensando coisas diferentes. E é uma mente só, fragmentada às vezes por algum motivo interno da pessoa. Pode ser por estresse, em alguns casos até mesmo por doença mental,
que aí já é a exacerbação disso num nível fora de controle. E uma coisa quase ninguém fala, pode ser por assédio espiritual também. Isso é importante, Júlia, porque a mente estando nesta condição, energeticamente semelhante atrai semelhante. Alguém extrafísico, maldoso, mal intencionado, uma entidade trevosa, vendo que você está um caos mental, ele introduz mais caos. Ele não causa o que você está tendo. Ele vem explorar o clima que ele encontra. Então, às vezes, se você está, vamos dizer, 100 aqui de agitação, ele joga mais 100 para virar 200. Ele amplia o processo. E aí você, a essa altura, você não sabe se aquela carga mental é sua ou está vindo de fora. Por isso que é importante estudar tudo isso, porque existe a própria natureza interna da mente gerando muito pensamento, existe a produção mental vinda de fora e entrando por assédio espiritual, e existe a mescla das duas coisas. Qual é a solução para ambas as coisas? Um fluxo mental um pouco mais equilibrado. Para isso, Júlia, a pessoa tem que estar bem com ela por dentro, em harmonia. Nós precisamos descobrir um jeito, cada um da sua forma, de achar um ponto comum na gente que nós possamos gostar do que nós estamos encontrando. E não precisa ser perfeito para isso, mas você fala, que legal, tem qualidade, tem defeito, mas puxa, tem uma coisa tão legal aqui, puxa, eu tenho a parte espiritual, eu tenho o valor pela música, o valor pela poesia, qualquer que seja a coisa que a pessoa gosta, ela se sente bem integrada com aquilo. Uma coisa muito importante nos dias de hoje, as pessoas vivem sem objetivo. Não há um objetivo na organização mental delas. Quando você está apaixonada por um ideal ou alguma coisa, você se organiza e aquilo vira sua motivação. Uma mãe tem o bebê, pulou um leão, ela vai lutar com o leão. Ela tem um objetivo, uma força, que é salvar a criança. Alguém apaixonado faz tudo em relação àquela paixão ou àquela pessoa que ela ama, é o universo dela. Quando você está apaixonada por um ideal sadio, se você está apaixonada por aquilo, não estou falando de radicalismo ou fanatismo, dentro do ponto certo, aquilo te dá objetivo para viver. Seus pensamentos vão se organizar na direção daquilo. O problema é a fragmentação. Parte de mim pensa aqui, parte de mim para cá, parte lá, e aí eu não consigo ter uma organização ou um foco. E isso me desestrutura. Então é importante que as pessoas se apaixonem por algum tipo de coisa, seja lá o que for. No terreno de ideias, nós temos tantas coisas que a pessoa pode, por exemplo, eu chego de um dia corrido, eu leio um poema do Fernando Pessoa, do Rumi, um poeta sufi que eu admiro, Khalil Gibran, eu estou aqui na bolsa com o livro do Sri Aurobindo, que era um mestre yogi do século XX, eu bato o olho ali, eu falo, ganhei o dia. Então, aquilo me dá um contraponto dentro da correria, mas as pessoas fazem o quê? A correria, depois televisão, internet, rede social, a mente fica pilhada. Agitada. Quando ela quer parar e relaxar, a mente não permite, porque a natureza dela é a produção de agitação mental, porque é o que a pessoa se acostumou. E a mente vai funcionar de acordo com o que ela está acostumada a fazer, e ela está acostumada a... Então, quando alguém vai meditar, e você sabe disso, que você trabalha bem com meditação, ela vai interiorizar a consciência. Aí bastou ela ficar quietinha, dar uma coceirinha aqui, uma tonturinha ali, a mente forçando ela a se mexer, tipo assim, não vai parar não, porque parar é chato, isso aí não vale a pena. Procura algo para você fazer. E vai acessar coisas que a pessoa não quer acessar. Exato. Muitas vezes. E né? outra coisa importantíssima, Júlia, quando a gente mergulha para dentro, é um autopoliciamento mental. E a gente faz a ronda sozinho, porque você mergulha para dentro. Aí está o medo da meditação, porque ao mergulhar para dentro eu não sei o que eu vou encontrar. E eu vou encontrar conteúdos que eu não gosto, mas eles estão ali. E eu vou ser obrigado a encará-los, é o dragão interno, né? O monstro interno. E aí, quando eu mergulho, tá o perigo, eu faço a ronda sozinha, ninguém pode me ajudar. Nem Buda, nem Jesus, nem o guru tal. Porque o mergulho é para dentro. Né? Nenhum ser de luz desses maravilhosos que ajudam a humanidade pode entrar na sua mente e transformar você, porque quem faz a transformação é você. Eles podem inspirar uma ideia legal, um sentimento bom, mas se você não quiser crescer, você está impermeável. Total. Então, apesar de ter ajuda espiritual, o lance é dentro da gente. E isso aí é difícil, que a pessoa não tem coragem de mergulhar para dentro, observar os conteúdos que encontra, transformar aquilo. A cura é esse mergulho,
Porque aí o que você falou, eu observo esse fluxo de pensamento. Espera aí, isso que eu estou pensando, isso não parece comigo. Isso aqui não é meu. Espera aí, deixa... Eu sou esse que estou aqui observando o que a minha mente está tranquilo, estou observador. Eu não sou os pensamentos, eu sou o produtor através da mente dos pensamentos. E eu posso ficar calmamente observando esse fluxo mental porque eu não sou ele. Quando você descobre isso, você consegue um ponto de equilíbrio. Tinha um grande yogi, Shri Ramana Maharishi, na primeira metade do século XX. Ele era bem jovem. Um dia ele sentado no sótão da casa dele, ele mergulhou para dentro e começou a fazer a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele respondia para ele mesmo: eu não sou esse corpo, eu não sou esse nome, eu não sou essa cor de pele. Quem sou eu? Qualquer coisa que eu pensar vai ser um rótulo que a minha mente vai criar para dizer quem sou eu. Então deixe-me observar o que a minha mente diz quem sou eu. E ele entrou num samadhi, uma expansão da consciência, fazendo essa pergunta. Ele se tornaria, então, um dos grandes mestres yogis da Índia. E aí alguém falava, você perguntava quem sou eu, qual foi a resposta? Ele falou, nunca descobri. Então, para que fazer isso? O importante é a pergunta. Na pergunta já está o cerne daquilo que você precisa saber. Quem sou eu? Qualquer resposta que você der à sua mente. Então, a pergunta é mais importante que a resposta, para você perceber que você não é o que você pensa, que você pode ser algo a mais e equilibrar este pensar de alguma maneira. Total, maravilhoso. E diz uma coisa, eu já ouvi várias teorias que falam sobre os níveis de pensamento, né? E quando você entra também em estados elevados de consciência, claro que você pode estar acessando uma canalização, alguma entidade que esteja ali conversando com você, mas eu percebo que tem vários níveis de pensamentos, né? Sim. E qual que é essa hierarquia de pensamento? Ela tá condizente à nossa vibração? Ela tá condizendo à nossa sintonia? Porque a pessoa aqui, ela vai ter um padrão mental de acordo também com o meio, porque o meio influencia muito a cultura, a religião, a família, tudo isso vai criando em torno da mente uma maneira de ser, de se comportar, de se vestir, de falar. Esse é o arcabouço externo cultural. Só que dentro tem um espírito que já viveu antes e que está encaixado. Como ele interage com esse arcabouço, à medida que ele vai crescendo, ou ele ou ela, chega um ponto que a pessoa às vezes quebra esse arcabouço cultural e emerge o jeito dela, que ela já traz às vezes de outras vidas, que ela é um espírito, né? Então, esse nível, quando emerge de dentro para fora, é um nível acima do que antes ela pensava. Antes ela pensava em relação a tudo que ela foi aculturada, numa forma de ser. Houve um despertar da consciência, né? Como se ela botasse a mente um pouquinho para fora da caixinha, ela fala, peraí. E aí vai aparecer um nível superior de pensar e o nível das formas mentais vai mudar. Porque antes essas formas estavam dentro de uma média padronizada cultural. E agora ela fala assim, peraí, eu não sou esse nome, eu não sou apenas um homem ou mulher. Sou um cidadão do universo, um espírito encaixado na matéria, temporariamente na condição humana de homem ou mulher, com um nome e um RG. Mas eu sou a consciência. E eu tenho potenciais maiores do que o limite que a cultura está me dando. Então, nesse momento, que aí alguém chamaria de despertar da consciência ou despertar espiritual, a pessoa galga um grau a mais. Não é que ela virou mestre, mas ela está saindo da caixinha mental limitada. E aí ela começa a questionar os dogmas, a cultura, a educação, porque parte dela transcende aquilo, porque já tem um potencial anterior antes de vir para cá. Antes ela tinha formas mentais padronizadas, da média. Começa a mudar um pouquinho quando ela começa a dar esse upgrade aqui um pouquinho para cima. E o que eu tenho visto ao longo do tempo, Júlia, o que mais faz isso é o conteúdo espiritual. Eu não estou falando de doutrina X ou Y, mas o despertar para algo além de comer, beber, dormir, reproduzir e morrer sem pensar. Muitos não têm condição de sair do padrão, porque às vezes não conseguem nem sobreviver direito dentro da falta de recursos para viver. Mas aqueles que podem estudar um pouco, observar um pouco, esses têm uma responsabilidade a mais, porque já está observando alguma coisa num outro nível. O exemplo clássico que eu posso colocar é o Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e que na estrada de Damasco ele desmaia. Quando ele volta a si, ele está cego, fica 3 dias sem enxergar, um ancião cura ele lá,
e ele diz que escutou Jesus falando com ele durante o desmaio. Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? E aí quando ele volta, ele muda, deixa de ser um doutor perseguidor, um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e se torna o maior divulgador das ideias de Jesus, o cristianismo. Então, ele deu um upgrade, ele era de um jeito, desmaiou quando voltou. No desmaio, quando ele diz que sente ou escuta Jesus falando com ele, se ele está desmaiado, ele estava fora do corpo. Essa é a minha opinião. Porque como é que ele veria Jesus se ele está desmaiado? Claro. Ele está fora do corpo. Quando aparece Jesus num livro, fala, cara, porque talvez tenha visto um potencial nele de alta transformação. Então, ele tinha um pensamento padronizado. E o Paulo de Tarso, filho de judeus, nascido na ilha de Tarso, na Grécia, sob influência do Império Romano. 3 culturas fervilhavam nele, a dos judeus, dos romanos e dos gregos. Era um homem muito inteligente, com a capacidade boa de comunicação. Então, ele se tornaria o maior pregador, porque houve essa transformação. Aí ele deu um upgrade, daí ele passou a falar o seguinte, todos dormem, porque ele agora tinha alcançado um nível aqui, ele percebe que todo o resto era automatismo. A maioria das pessoas não pensa, é pensada dentro do automatismo. Quando você fala assim, você está lúcida, Júlia? Você vai falar, estou, porque você acha que essa lucidez aí é tudo que você pode ter. E se eu te disser que essa lucidez não é total? Ela é parcial e fragmentada e limitada aqui. De repente você alcança um nível aqui e fala assim, essa lucidez aqui era baixa. Porque aqui eu estou olhando, quer dizer, quem está nesse nível está dormindo. Que era o Paulo de Tarso, todos dormem, porque ele tinha despertado naquilo que ele chamava de Cristo, que é a expressão grega de um ideal superior. E Jesus ali no contexto dos ensinamentos, e o Paulo não conheceu Jesus. Ele não viveu, não comeu peixe ali com Jesus, não tomou vinho, não era um do discípulo. Paulo é século I depois de Cristo. Então, ele pegou toda a atmosfera daquilo pela saída do corpo na hora do desmaio. Ele acessou direto e aí transformou a ele. Eu estou usando o exemplo do Paulo, que é um exemplo histórico, mas existem outros. Da pessoa ganhar um outro nível, o padrão de formas mentais mudar completamente. Muda a percepção que você tem da realidade, né? E me diz uma coisa, e aí quando a gente fala de miasmas, pensamentos, formas, pensamentos, energias de pensamento, como que funciona? Porque o que eu percebo muitas vezes, assim, são lugares, ambientes, até no próprio workshop que eu dou, às vezes eu percebo que as mesmas temáticas sentam nos mesmos lugares. Sim. Ou até, de repente, sei lá, tem um lugar que sempre pintam arco-íris, sabe assim? Sim. Vão criando energias ali curiosas, assim. Sim. E como é que funciona isso? Mas não além da forma, né, que você comentou já que se cria, como que a gente pode, né, limpar, liberar? Como que elas influenciam, enfim? Outra coisa, o termo miasma é um termo antigo que era usado na área espírita, às vezes na área da Umbanda antiga também, para significar energias mais ou menos densas que estão ali, sobras energéticas, resquícios, né? Quando você fala formas mentais, elas liberam formas dotadas de uma plasmagem, vamos dizer assim, em volta, que também é um tipo de forma de energia. Então, se essas formas são pesadas, viscosas e densas, antigamente alguém chegava e falava, está cheio de miasma, que é energia meio carregada, né? E aí depois surgiu a expressão formas de pensamento, formas mentais, em torno da gente. E tudo é a mesma coisa. A mesma coisa, só foi mudando a nomenclatura. Tá. Primeiro, a lei que governa as formas mentais é, primeiro, aquilo que você pensa vai criar uma forma mental dotada da forma daquilo que você pensou. Você pensou numa flor, a tendência é gerar mentalmente a imagem de uma flor. Se você se concentra bem, a imagem mental dessa flor se configura perfeitamente. Se você se concentra mal, ela dilui, fica borrada. Então, a nitidez da forma mental depende do grau de concentração. Se você foca em algo, a tendência é que aquilo fique visível e nítido. Se você está meio desfocado, aquilo vai ficar meio desfocado. Então você tem a ideia gerando a forma, a concentração dando a nitidez e a qualidade e a ideia dando uma cor. Então, por exemplo, todo mundo que está assistindo a gente sabe que coisas ligadas a sentimentos têm a cor mais rosa. Então, se você um pensamento voltado com um grande amor, seja lá que forma for, vai ter uma cor rosada. Já algo com ódio, uma coisa escura, pesada, viscosa. Então, 3 regras ali.
o pensamento vai gerar uma forma. A nitidez vai vir da concentração. E a cor da forma vai vir do sentimento que você jogou naquilo. Raramente o pensamento é neutro. Porque assim que a gente pensa algo, no banco de memória a mente associa algum tipo de emoção coligada em frações de segundo. Esse é o ser humano, natural, tem emoções. Numa escala maior, um plano mental puro, os seres só têm um pensamento puro, não tem a carga emocional como a nossa. E existe um amor universal, mas a carga emocional da gente, humana, ela foi transcendida. Não é que é frieza, o ser está cheio de amor, mas não é um amor passional, totalmente desestruturado como o nosso aqui, com emoção bem... Condicional. Né? Disfuncional a nossa emoção. Eles têm sentimento alto. Então, no nosso caso, se a gente pensar algo num nível totalmente sereno, tranquilo, gera uma forma mental só num nível mental, pura. Se a gente colocar uma carga emocional em cima dela, esta forma mental será revestida de cores e emoções, caindo para uma manifestação mais astral, já não tão pura mental. E aí isso vai se refletir no clima mental e emocional da gente. Se você pensa em alguém, a tendência é que a forma mental vai na direção de alguém. Você pensou num lugar, a tendência é que a forma mental vai na direção daquele lugar. Mas como a maioria dos pensamentos são sobre a nossa própria vida, a maioria das formas mentais gira em volta de nós mesmos, dando uma média de formas mentais. Alguém que espiritualmente visse falaria: a média da Júlia é essa aqui. E essa média tem um dia que está melhor ou pior, mas no mês você vai ter uma média. E ao final da vida, tem uma média total nessa aura. Você lembra aquele filme Amor Além da Vida, com o Robbie Williams, que a esposa dele suicida? E você chegou a ver, Eudes? Não. Que a esposa dele suicida e depois ele desencarna e ele se vê num meio de cores. E aí o filho dele abre e fala: aí não é a verdade, se a sua mente está criando um clima mental cheio de cores. Vem para cá, para fora, que a vida está aqui fora em outro plano. Então a nossa mente cria formas mentais e nós ficamos enclausurados dentro delas na aura. Júlia, você desencarna, você pode estar dentro de um âmbito mental que você não percebe a realidade espiritual, só o mundo mental que você criou. E aí o trabalho que os mentores têm não é só aplicar um passe e falar: Júlia, você desencarnou. É limpar esse clima mental e falar: a vida real é aqui. Isso aí é uma ilusão, um biombo mental que você criou, cheio de coisas que você acreditava. Uau, forte. Agora, o Wagner, eu e o Eudes, a gente estava numa discussão semana passada. E aí eu acho que é muito pertinente a gente trazer essa discussão da semana passada agora. Qual delas, né? A do se eu tô pensando em alguém, o outro tá pensando. Tipo assim, se você tá pensando em alguém, é porque o outro tá pensando em você, seria isso? Necessariamente não. Não necessariamente. Mas pode ser também. Mas pode ser também. Pode ser também. Por exemplo, eu tô aqui e aí eu começo a lembrar do Eudes, né? Poxa, lembrei do Eudes aqui. Às vezes o Eudes pode estar pensando em mim lá e veio uma onda mental. Mas pode ser que a minha mente apenas lembrou dele. Tá? São as duas possibilidades. E tá? a sua mente fazendo você do nada lembrar de mim, pode, mas eu pensar em você? Também pode ser, mas também pode não ser. São duas possibilidades. Porque, por exemplo, o Eudes está ali na correria dele, montando o stand-up. Eu estou pensando nele. Ele não vai me captar. O foco dele está voltado para o trabalho. Mas se a mente dele está passiva, no momento que ele está ali só no sofá, assim, olhando por nada, a mente está receptiva, de repente, alguma coisa entra, ele fala: lembrei do Wagner e eu estava pensando naquele momento nele. Então, por exemplo, falei assim: o Eudes, será que ele vai chegar no horário amanhã no Projeto Farol? Esse tipo de pensamento. Será que vai acontecer um milagre? Será que vai acontecer um milagre? Ele vai chegar na hora? Cheguei! Esse tema, na verdade, tinha que ser ensinado no jardim de infância, Júlio. A nossa humanidade seria diferente, Júlia. Seria. Porque a gente estaria com um clima mais arejado mentalmente. E lidar com as emoções, né? Porque eu acho, assim, que na escola você não aprende. Eu lembro, assim, de muitas vezes de ouvir dos meus pais: engole o choro, para de chorar. Eu lembro da minha mãe falar pra mim assim: você tem tudo, não tem por que você tá triste. Não tem por que você tá triste, né? E eu acho que a gente não aprendeu a lidar, a limpar a emoção, a lidar mesmo com o que é ser humano, que é pensar, sentir e agir. E eu acho que... Se você quiser, Júlia, eu posso combinar com você para o mês que vem de dezembro, uma quarta-feira também. Eu tenho em casa material no PowerPoint sobre formas mentais e cores.
Eu posso trazer aqui, plugar ali o eu de jogar as imagens e eu mostrar imagens coloridas dos tipos de formas mentais. Por exemplo, clarividentes variados ao longo da história, médiuns também, descobriram que quando você deseja alguma coisa, saem formas mentais com formato de ganchinho para pegar aquilo. Olha. Então, por exemplo, um alcoólatra olhando por uma vidraça de um pub na Inglaterra, as garrafas de uísque. Ele está de fora, 3 da manhã, ali está fechado, ele não tem como comprar, mas ele está na abstinência. Então ele olha e o desejo dele em direção às garrafas de uísque. Sairiam formas mentais com formato de gancho. É claro que elas não vão puxar a garrafa para cá, mas elas vão interpenetrar o que ele está projetando de desejo. Se você olha e fala, aquele cara está projetando uma forma de desejo hiperpesada pela abstinência do álcool. Agora, imagina, um sujeito desse volta para casa, tem a companheira dele, e ele agora deseja ela. Então sai a forma mental, mas ela tem o teor anterior, que era a abstinência do álcool. Isso vai na direção dela. Isso explica por que às vezes alguém que está grudado com alguém alcoolizado, e esse alguém não bebeu, o outro que bebeu, e a pessoa fica tonta sem ter bebido. Por osmose energética, absorção, ou às vezes as formas mentais do outro impregnando a aura. E você sai com um grupo para se divertir, bater papo. A galera passou a noite num barzinho bebendo e você fica tomando guaraná. Você sai de lá zonza sem ter bebido. Mesmo, eu já fiz porque as formas mentais em torno, além da conversa natural, eu adoro sair com meus amigos, ficar contando piada até tarde, mas o ambiente às vezes está saturado de caquinhos mentais daquilo que mais é feito ali, que é beber. Por exemplo, você está lá no teu curso. Então você tem uma pessoa que gosta de pintar arco-íris. 2, 3 que gostam de pintar arco-íris vão sentar junto dela. Às vezes meio que atraída por essa mesma atmosfera mental. Já o outro gosta de pintar um perfil de rosto. 2 ou 3 sentaram ali perto. Por que houve essa atração? Porque o clima mental de cada um acaba atraindo invisivelmente climas mentais parecidos. E isso não somente com a pessoa aqui, mas com espíritos desencarnados que também estão vivos e pensando. E às vezes esses climas ligam a gente com outros seres. Então é legal perceber que um padrão mental mais claro tende a atrair presenças espirituais mais esclarecidas. E um padrão mental pesadaço só tende a atrair consciências extrafísicas bem degradadas e pesadas também, criando aí aqueles problemas de simbiose invisível, oculta, que é a obsessão da entidade agarrada no campo energético de alguém. Então esse tema ele tem 2 níveis, o nível das formas mentais aqui e as formas mentais do lado de lá repercutindo. Então se você quiser, a gente combina, o mês que vem eu trago esse material, viu, Eudes? Queremos. Aí eu coloco ali, vou projetando, falo assim, Júlia, forma mental de alcoólatra. Olha ali, forma mental de alguém apaixonado. Se topar, a gente já marca hoje. Viu, pessoal? A gente marca uma sequência de hoje com imagens e aí o mês que vem eu trago e a gente projeta ali. Eu quero, porque eu acho que os pensamentos trazem essa clareza pra gente, né? Eu até tava contando pra você que eu fiz o curso de geobiologia, né? E eu mudei de apartamento faz 3 meses, mais ou menos. E dentro desse apartamento tinha uma entidade que ela falava pra mim assim, quando você estiver aqui, você vai ficar sozinha. E aí um dia eu acordei à noite, ela tava do meu lado. E aí ela falava assim, ninguém vai dormir aqui com você. E eu falei, gente, como é que eu vou lidar com isso agora, né? Tipo, e aí eu aceitei, falei, bom, talvez eu deva já ser o que tem que acontecer mesmo e tal. Mas aí eu fiquei com bastante receio, assim, né? O que eu faço, o que eu não faço. Ao mesmo tempo, você percebe que ali é um espaço que já tem pessoas morando, né? Então, você também não quer invadir o espaço da pessoa, só que você está na sua própria casa. Na verdade, Júlia, você tem que botar a tua energia no ambiente, né? Leva, em média, uns 6 meses até que a energia de alguém que mudou possa, assim, ficar com a tinta do lugar, o seu jeito. E às vezes os moradores anteriores se mudaram e ficou uma presença extrafísica ali. Às vezes já estava antes desses moradores, dos moradores anteriores a eles. E essa presença, se é o caso, ela acha que é a dona do espaço. Pode mudar quem for, ela chega e vai falar assim, o espaço é meu e eu gosto de ficar sozinho, você também vai ficar sozinha. Então, o que você tem que fazer? Do mesmo jeito que você entra no apartamento, você tem que pintar, reformar e ajeitar, precisa fazer isso energeticamente quando o apartamento era usado. Quando é novo, você é a primeira a entrar. Então, você precisa sentar, encher o apartamento de luz todo dia um pouquinho, né? Uns 10 minutinhos basta.
como se você estivesse pintando com a luz o apartamento, tá? Os primeiros meses, até ficar com a sua atmosfera. Então, eventualmente, aquela presença que está lá, ela vai acabar saindo, porque a tua energia agora está tomando conta do lugar e não é a energia mais da pessoa. Ela acaba se soltando, ou busca uma iluminação, busca outro lugar, mas ela não vai ficar. E se ela insistir, ela acaba melhorando com a melhoria que você está produzindo. Mentores que te ajudam vão ver que você está usando energia e vão usar a energia para chegar naquela entidade e passá-la para o lado de lá. Então, muitas vezes você entra num lugar, já tem um habitante lá, invisível, extrafísico. A maioria das pessoas não acredita nisso. Mas isso é fato, clarividentes veem, médiums sensitivos, e eu estou falando isso, pessoal, num sentido bem aberto, não de doutrina X ou Y, porque nós temos relatos e visões de todos os tipos de pessoas em várias áreas. Então, o que eu te aconselho? Enche o ambiente de luz clarinha, tranquila. O ambiente é seu, não pode ser dele, ele não pode dar palpite, certo? O ambiente é seu, vamos dizer, a preferencial é sua, né? Porque ele nem devia estar ali, tá? Então, com calma. E outra, não brigue com ocupantes invisíveis, que muita gente comete esse erro, Júlia. Tipo assim, suponha que o Eudes fosse o encosto. Ficou boa a analogia, não ficou? Não sei se precisa supor muito. Vamos imaginar que o Eudes é um encosto. E aí você percebe que ele está no ambiente e fala assim, Wagner, vamos vibrar uma energia para mandar ele lá para o fundo do umbral de volta, para ele cair fora daqui. O nosso comportamento agressivo vai casar, às vezes, com o comportamento agressivo dele está dentro da praia dele. Semelhante atrai semelhante, não adianta. A gente poderia fazer o seguinte, tem alguém ali, Júlia, o que a gente pode fazer? Vamos encher aqui de luz, mas sempre num sentido positivo. Que quem estiver aqui melhore junto com a gente. Não é aquela coisa, quem estiver aqui vai ser expelido em nome da luz. Não. Quem estiver aqui, melhore, encontre um caminho de luz, sabe? Se estiver aqui, que uma luz abençoe, sabe? Com um sentimento legal. Mesmo que a entidade seja extremamente pesada, agressiva, o que diferencia é a onda de sentimento que o cara não tem. Porque muitas vezes eu vi espíritos obsessores que manipulavam mentalmente e energeticamente melhor do que as pessoas daqui. Mas qual era o diferencial? O sentimento. Quando a energia de sentimento interpenetra o cara, ele não tem defesa, aquilo abre ele. É o ponto vulnerável de muitos espíritos obsessores. A parte afetiva escondida. Por detrás daquele cara tem uma criança chorando. Muitas vezes na desobsessão, quando o obsessor aceita algo mal, ele cai em choro. Aquela capa de maldade, dentro tem uma pessoa igual a qualquer outra. E um mito também que se falava, ali tem um espírito sem luz, Júlia. Não há espírito sem luz, porque até a matéria é energia condensada. Esse copo tem energia, uma pedra tem energia, o microfone também é energia, porque matéria é energia condensada. Se um objeto inanimado tem energia, por que um espírito não vai ter? O que acontece é que o sujeito pensa tanta coisa ruim que ele gera formas mentais escuras que encapam o campo energético dele. Quem olha de fora fala, ele não tem luz. Tem, mas ela está bloqueada dentro dele pelo ego e coisas ruins. As formas mentais podem encapar a aura de alguém e não deixar a verdadeira natureza aparecer. Qual é o trabalho que mentores fazem? Mergulhar profundamente naquela natureza interna e fazer estourar o campo de trevas em volta, e aí o obsessor chora quando a verdadeira luz dele aparece. É o despertar da consciência de uma entidade trevosa. Não é com briga que a gente vai ajudar eles, não é lutando, é sentimento alto. É claro que existem técnicas de desobsessão variadas na área espírita, na apometria, na umbanda, no ocultismo, mas a maior desobsessão é sentimento alto, sabe? Que nem sempre a pessoa consegue ter dentro do emaranhado de coisas pesadas que estão rolando. Por mais que alguém use técnicas, precisa ter sentimento. Se não usando muita técnica, você fica seco e árido. E esse é o clima do espírito. E eu vi coisas também do espírito fingir que estava aceitando o que estava sendo dito. Quando ele saía do médium, ele morria de rir, falar, enganei todos, fingi que estava aceitando. Então, quando há sentimento, desaparece essa enganação. E muitas vezes alguém usa uma técnica e fala, vou pegar esse espírito, prender num campo de força. E muitas vezes o espírito manipula a energia melhor do que a pessoa. E às vezes finge que está preso no campo de força para agradar o ego da pessoa, o que é um tipo de obsessão. Então, sem amor, a pessoa não avança.
em nada. E no terreno das formas de pensamento, o que mais areja a mente é sentimento alto. Porque o sentimento iluminando a consciência vai trazer serenidade e alegria, enquanto que a emoção turbulenta tira a capacidade de lucidez. Júlia, você está no acesso de raiva, você não consegue raciocinar. Por isso é muito complicado alguém que toma uma decisão no momento de raiva. Vai cometer um erro. Ela não está de plena posse da tranquilidade mental. Tinha uma técnica antiga, eu acho que é legal passar isso, chama-se desidentificação. Era uma técnica ocultista. Júlia, você está jogando dama, baralho ou dominó. Tem uma turma de fora olhando. Você não está vendo uma jogada. Todo mundo que está de fora está vendo a jogada que você não está vendo. Por que você não está vendo aquela jogada? Que você está envolvida com o jogo, você não tem distanciamento crítico para ver outra possibilidade. Então, quem está de fora e não está envolvido, enxerga de conjunto. A gente aqui não consegue enxergar totalmente pelo envolvimento. Então, tinha uma técnica ocultista de meditação. A pessoa de olhos fechados criava uma visualização de que ela saía dela mesma, não é uma projeção astral, é uma visualização de que ela sairia dela mesma, se viraria e olharia para ela ali sentada. Estou tentando se desidentificar e ela então pensaria, se eu estivesse ali fora me olhando e eu não fosse eu, o que eu diria para essa pessoa se eu não fosse ela e estivesse fora do problema? Nossa, que interessante. Isso criaria uma desidentificação do problema para você olhar o jogo de fora. E aí você perceberia, às vezes, o erro, porque você fala, se eu tivesse de fora, eu aconselharia isso para a pessoa. Só que ali dentro eu não estava pensando isso. Porque eu aconselharia alguém de fora isso, mas quando é comigo eu não faço. Então eu me sinto de fora e me olho e falo, o que eu faço na condição se eu fosse esse cara? Isso pode te dar um outro ângulo, as formas mentais podem mudar. Nossa, maravilhoso. E eu acho que é o que um pouco também a meditação te traz isso, esse distanciamento. Isso, exatamente. Né? Esse lugar. E eu acho que a minha maior cura, assim, de ansiedade, de depressão, foi acessar esse espaço de não se enganchar, né, nos pensamentos, nas emoções. Exato. E esse distanciamento te traz essa clareza, assim. Então, pra mim, foi muito importante Fora isso. Fora que esse engajamento, assim, esse emaranhado, enche a nossa mente de julgamento e preconceito, que também é uma prisão muito grande, né? Então, e tudo que você julga, uma hora você vai ter que viver para entender, né? Exatamente. Esse é o problema. Né? E ao julgar alguém, você já está pensando na pessoa e está na faixa dela. E você está se colocando num lugar como se você fosse superior àquela pessoa, e aí é o ego né? da gente arrogante, se colocando superior em relação à pessoa. Eu conheci clarividentes que enxergavam coisas nas pessoas e até comentava, fulano tem isso, não gostei e tal. Só que tem um detalhe, o ser humano é muito parecido, Júlia. O que você vê no outro, você deve ter algum equivalente do seu jeito, mas é mais fácil ver o do outro do que o de si mesmo. Total. Então, clarividente que via defeito dos outros, nunca viu os dele mesmo. Né? Então, é importante a gente assinalar isso, porque é necessário fazer um trabalho de digestão mental de tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, sabe? Tudo que a gente assiste, processar. Deixa eu dar um exemplo muito fácil, Júlia. Um alcoólatra chega de manhã em jejum, fala, me dá uma branquinha, e engole aquilo sem sequer pensar. Um degustador de vinho, um sommelier, ele adquiriu uma safra antiga, rara. Ele então pega uma garrafa de vinho, à meia luz, com a pessoa que ele ama, ou ela, tanto faz, abre aquela garrafa de vinho, coloca nas duas taças e vai fazer um brinde àquilo, tranquilamente, apreciando o momento e sorvendo em pequenos goles. Ele é um sommelier, ele aprecia, ele vai prestando atenção em cada sabor. Então, um degusta, que é o sommelier, o alcoólatra não degusta, ele engole. Então, ele não percebe sequer o gosto, é mais uma necessidade, um vazio, compulsão. Né? O sommelier faz daquilo uma degustação. Qual é a analogia que eu estou fazendo? A maioria das pessoas engole a vida, não degusta, porque não tira o tempo para fazer. E aí a importância da meditação, seu ponto que você degusta a própria mente. O termo degustar propriamente é ótimo, né? E os momentos que você tira de interiorização para você ler alguma coisa, curtir aquilo, escutar a música que você gosta, um poema que você admira, ou simplesmente sentar e sentir a luz do sol, ou a brisa da noite, ou um dia, um dia de verão ou de inverno, e você estar aqui agora, prestar atenção naquele momento. A nossa mente, ela viaja muito, seja pela ansiedade para frente,
seja pela autoculpa para trás. Então, a máquina do tempo já existe, é a mente. Toda hora estamos viajando para frente pela ansiedade, viajando para trás pela autoculpa. Dificilmente a gente fica aqui agora. Total. E eu venho percebendo muito, né, nas últimas aulas que eu dei, as informações que vêm chegando da importância do relaxamento, do autocuidado, a importância desse silenciar, né, para poder degustar a vida, se degustar no sentido de se apreciar, de relaxar. Mas mais importante também que eu venho percebendo, essa importância de perceber como as coisas chegam, né, para nós, assim. Então é muito doido, porque às vezes as informações espirituais chegam e você fala assim, tá, muito legal você esperar, né? Aí eu vinha muito essa metáfora da flor, que a flor ela tem a terra e a chuva vai vir, ela não vai sair correndo atrás da chuva, né? E esse lugar de aceitação, de relaxamento, de confiança, de que tudo será provido para nós, né? Ele é muito diferente desse lugar de ter que fazer, que é o automático que a gente vive. E esse lugar de fazer é um lugar de falta de confiança de que existe um algo maior, né? Então eu acho muito lindo ver, assim, essas pessoas que realmente se dedicam a esse caminho espiritual, que elas vão entrando nesse espaço de silêncio interno em que as coisas acontecem sozinhas mesmo. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa estar nesse lugar de desespero, de fazer e de, né, de ter que fazer e tal. E eu acho que às vezes a vida se encontra nesse lugar mais de relaxar, né? Por isso que a leitura de temas bacanas, porque você está lendo, você acaba refletindo sobre aquilo, você interage. Você está escutando uma música. Esses momentos de interiorização são essenciais, porque a vida chama a gente para fora o tempo inteiro. Viver exige correr, trabalhar, correr. Nós estamos falando do contraponto na hora que você se vê quieto. Tem gente que tem pavor de ficar sozinha, fica desesperada. E às vezes ficar sozinha é uma bênção, uma cura. Não para sempre, embora possa ter um ermitão que está feliz. Mas os contrapontos, eu adoro tirar um dia para mim. Eu quero escutar uma música, quero ver uma série, eu quero ler um livro, ou simplesmente eu quero ficar quieto. Num dia de inverno, por exemplo, um domingo, você ficar deitado o dia inteiro de pijama, nem saiu. Isso te relaxa um monte. Só que tem gente tão pilhada que ela vai falar assim, tô perdendo o domingo se eu ficar em casa. E na verdade ela tá descansando, mas ela tá com pique para trabalhar. Então, é claro que eu tô falando uma vez ou outra, não ficar sempre, mas tirar um dia para você falar, hoje é o dia de não fazer nada. Não é vagabundagem, é estratégia para você higienizar a mente para amanhã estar pronto para trabalhar e funcionar perfeitamente. Só que a pessoa tá tão agitada que ela acha que tá perdendo o dia se ela ficar sem fazer nada naquele dia. Por isso que também é importante ter essa clareza dos pensamentos, né? Entender se aquilo são crenças sociais ou se aquilo de fato é o que você quer, o que você precisa, né? E não adianta a pessoa também ficar um dia em casa sem fazer nada, com a mente em loop, pensando um trilhão de coisas. Tô falando tirar o dia para ela falar assim, que legal tá aqui sozinho hoje. Ela tem família, mas eu tô dizendo o momento dela. Sim. Quietinha, isso é essencial. E na correria, as pessoas não tiram esses momentos, elas ficam o tempo inteiro pilhadas e ligadas no celular, na internet, na TV. E é claro que todo mundo pode fazer tudo isso, mas você tem que ter um contraponto. Uma técnica chinesa antiga, Júlia, era tomar chá de olhos fechados, chá sem cafeína. Porque quando você sorve os pequenos goles de chá de olhos fechados, o sentido do paladar fica mais apurado, porque não há o sentido da visão trazendo a distração com as imagens de fora. Quando você fecha os olhos, se apura a audição, tato, paladar e olfato. Então, tira alguns minutos para sorver goles de chá, não vai dar para você virar tudo direto porque está quente. Devagarzinho, de olhos fechados, prestando atenção no gosto do chá. Se possível, uma música de fundo, você fica ligado nela, você tirou alguns minutos que você levou a atenção para dentro. Quando você abrir os olhos e fala, puxa, tomar chá é tão relaxante. Não é que é relaxante, é que você permitiu ficar quieto mais um tempinho. Então, havia no taoísmo chinês antigo a técnica da meditação do chá. Aí alguém falava, quais são os procedimentos técnicos? Nenhum, fecha os olhos e toma um chá de olhos fechados, com bastante calma. E a pessoa agitada vai virar tudo, vai queimar a boca. Não dá. Então, ela sorvendo pequenos goles e prestando atenção na música, a mente dela não fica procurando coisa, porque já está prestando atenção no sabor e no som.
como os olhos não estão abertos para distrair, ela tende a relaxar. Ah, é maravilhoso, eu vou fazer, eu amo chá. Eu adoro fazer isso aí, como adoro tomar um café para ativar. O lance todo é equilíbrio, né? Sim. Por exemplo, de manhã, você tomou um café, que bênção, vai te ativar, mas tomar um café na hora de dormir não é inteligente, que ele vai ser estimulante numa hora que você precisa relaxar. Eu adoro café, Júlia, mas à noite eu tomo mais chá. E tem aquela coisa também, quantos cafés a pessoa toma por dia? Ela tomou 30 e à noite não tomou nada, mas ela tá totalmente cafeinada, né? E já viu como é que o pessoal faz? Come um pedaço de chocolate que tem gordura, açúcar e cafeína. Tomando uma Coca ou uma Pepsi com mais cafeína e arremata com o cafezinho com mais cafeína. É uma delícia. Mas aí a pessoa botou tanta cafeína para dentro e era à noite, depois não consegue dormir. E o pior, ela deita e fala assim, agora paz e luz, vamos sair do corpo. Não vai nada. Ela tá toda cafeinada. Mas o problema não é a cafeína, foi a dose alta perto da hora de deitar. Isso também agita. E pior, ela vai tentar meditar, a mente dela tá toda pilhada de cafeína. Total. O sistema nervoso pilhado, ela não vai conseguir. Aí ela fala, meditar é chato, deixa eu catar algo para fazer. Por isso que eu acho tão importante essas lives, assim, e ter esses conhecimentos, porque eu acho que é isso que faz a gente, né, começar a ter ações que estejam mais alinhadas àquilo que a gente quer sentir, né? Então, eu acho que as informações, essas lives, contar um pouco sobre isso, pra mim, foi o que me abriu esse portal de voltar pro centro mesmo. Por isso que é legal, Júlia, tá com um programa como o seu, o que eu tenho aqui, o que os outros nossos colegas aqui têm, para projetar clarinadas conscienciais que possa melhorar quem estiver assistindo, ou possa fazer a pessoa perceber que ela pode fazer coisas mais criativas, do jeito dela, é claro. Sim. Então é muito importante nesse mar de coisas que tem hoje, tem 1 milhão de podcasts sobre tudo que é assunto, tá projetando essas clarinadas, não vai dar tanto ibope como se a gente estivesse falando de fofoca ou de um tema carregado. É natural que um tema mais medíocre possa ter 1 bilhão de pessoas assistindo, porque não exige a pessoa pensar. Agora, algo que exige pensar, dar uma paradinha e se olhar, não é o que a maioria busca. Então, aqueles que estão buscando isso, é importante ter lives assim, porque a pessoa percebe que ela está no meio de um mar de coisa que tem luz no túnel, no fim do túnel. E tem aquele detalhe, quando eu estou entrando e apagar a luz do túnel, eu acendo a minha. Porque aí eu vou ter algo para me guiar. Eu não posso esperar a luz no fim do túnel, eu tenho que acender a luz para eu ir atravessando. Total. Né? E isso eu não tenho como acender essa luz se eu não tiver essa luz e não percebê-la e nem reconhecer. Como é que eu vou acender ela no meio do caos? Não dá. E a vida está muito difícil, as pessoas estão muito pilhadas, a humanidade está toda zoada. E quando eu falo isso, Júlio, eu me incluo, você, o Eudes, porque tem gente arrogante que quando fala humanidade ela se tira, achando que é melhor. Não, nós somos a humanidade. Nós estamos aqui, estamos no mesmo planeta. O que diferencia é o grau de atenção e foco em cima de determinadas coisas. Então, nesse mar de desinformação e de automatismo mental, se a gente consegue um conteúdo um pouquinho melhor que possa abrir um pouquinho a consciência, isso é uma bênção para atravessar a encarnação, porque pode ter o problema que for fora, você desenvolveu uma luz interna. O problema existe, mas existe a luz para poder te guiar no meio do problema. A contrapartida disso, o problema existe e não tem luz para eu poder lidar com aquilo. Aquilo me invade ou me torna aquilo. Sim. Então, o lance da luz interior, que é o despertar da consciência, não tem a ver com religião, doutrina, filosofia oriental ou ocidental. Tem a ver com a própria consciência. E se nós somos o espírito eterno encaixado aqui, nós temos potencial. Só que ele está restrito aqui pelo condicionamento cultural. Quando você começa a botar isso para fora, te dá uma felicidade. E outra, você não é superior a ninguém. Simplesmente a felicidade é interna. Por exemplo, como eu falei, pega um livro do Cabi, Rumo, o Fernando Pessoa, fala, como eu sou feliz de ler esses caras. Escuto um solo de guitarra do David Gilmour do Pink Floyd, a voz do John Anderson do Yes, o Queen, o Rush, as bandas que eu gosto. Falo, que legal estar vivo para escutar isso. As pessoas estão perdendo esse tipo de coisa. Porque fica tão pilhada nas coisas que quando volta está destruída e não consegue mais curtir mais nada. Eu, para mim, o dia foi corrido, cheguei, deixa eu botar uma música do Yes, falo, opa, ai agora. Eu falo, esse dia tá maravilhoso. Eu não vou ficar pilhado no problema lá de fora. Eu vou valorizar o contraponto que eu tô dando naquilo. E ao mesmo tempo, você pode ver TV,
acessar redes sociais, mas qual é a maneira como você está fazendo isso? Prisioneiro de tudo isso ou tranquilo e consciente usando tudo isso em vez de ser usado? Exatamente, perfeito, maravilhoso. E eu vou fazer uma última pergunta antes de a gente abrir para as perguntas do pessoal, que é, então, você falou, né, do exemplo do meu apartamento de emanar 10 minutos de luz, mas se a gente percebe que a gente está num ambiente que tem uma energia muito densa, muitos miasmas, ou, por exemplo, tem vários lugares que você frequenta que você pensa sempre pela mesma coisa e tal. Se a pessoa em casa, né, já começar a perceber esse padrão dentro de casa, do carro, enfim, ou até dentro dela mesma, o que ela pode fazer para dar essa limpada, essa liberada, harmonizada? Por exemplo, imaginemos que você comprou um carro usado. O motorista anterior corria demais, pisava fundo no acelerador. Você dirige com sabedoria, tranquila. Desde que você comprou esse carro, quando você entra nele, dá uma vontade de acelerar, porque a atmosfera mental da pessoa ainda está impregnando o carro do anterior. O que você teria que fazer? Limpar a atmosfera do carro para ficar a sua atmosfera, o seu jeito. O que eu te aconselharia? Senta nesse carro, coloca uma música de fundo que você gosta e enche o ambiente do carro de luz durante alguns dias. Isso vai limpar o ambiente e vai deixar com o seu jeito. Se você não fizer isso, a atmosfera de anos anterior ela vai permanecer vigente. Ela não vai limpar. Igual você mudar para um ambiente que você não pintou a parede, ainda está com a pintura anterior, desenhos e coisas anteriores, né? Então você precisa encher de luz. Deixa eu dar um outro exemplo. Você vai a um velório, foi visitar e respeitar as pessoas que perderam alguém. Você está ali tentando dar uma ajudinha para um e para outro. O clima é de tristeza, naturalmente. Se você bobear, você entra no clima de tristeza por osmose. A não ser que você tenha um conteúdo tão legal que você sabe da imortalidade da consciência e sabe que a morte é apenas uma faceta daquilo, que o espírito partiu para outro plano, você sabe. Então, o que você faria no velório para não entrar no clima de tristeza? Leve um livro que fale de vida após a morte. Porque à medida que você está lendo, você libera formas mentais diferentes daquelas que estão no ambiente. Eu sempre brinco. Livro sobre vida após a morte, no velório é perfeito. Outra, leva lá um fone e fica escutando alguma música legal, em vez de ficar escutando fofoca da vida do falecido. Que é muito comum também. Tipo, chega assim, era o velório do Eudes, fala, você sabia o Eudes, ô Júlio? Olha, eu vou te contar um negócio aqui. Eu não contei pra você porque ele estava vivo. Agora que ele está morto, eu vou contar. Que horror. Isso em velório acontece um monte. O pior é que às vezes, além do clima de tristeza, você tem o clima de fofoca, uma amante que apareceu. É verdade. É umas coisas assim, meio... E a ideia da luz e da imortalidade em você, ela anula, não deixa entrar todo esse clima. Você vai respeitar a perda de alguém, você está num clima de respeito, mas você não está na vibe da perda. Se entrar, você vai ficar na mesma sintonia. E cemitério, por incrível que pareça, Júlia, não são os espíritos desencarnados o problema. Pode ter um ou outro. Sabe qual é o problema do cemitério? As formas mentais dos encarnados de perda. Eu imagino. Que é o que vigora no cemitério, tá? Porque todo dia um monte de pessoas despeja um monte de formas mentais tristes. Naturalmente compreensível isso. Então, os caquinhos de formas mentais gravitantes em torno do cemitério são normalmente a ideia da perda. Agora, alguém pode ir num cemitério todo arborizado, cemitério de rico, porque cemitério de pobre não é assim, e falar assim, eu me sinto tão relaxado aqui, não é pelo cemitério, é pela arborização, o ambiente tranquilo. E a energia da natureza vai limpando, né? Exatamente. Agora, se ela tiver mais sensível, ela vai sentir toda a carga da dor da perda das pessoas, que é muito maior do que um ou outro desencarnado transitando por ali. Então, o dia de finados, o problema dele é o despejar de uma enorme carga de ideia de perda ali, deixando o ambiente carregadíssimo. Você vai lá visitar e volta, você volta saturado desse clima. Você vai passar o resto do dia meio para baixo. Nada contra a saudade de alguém, não estou falando disso. Eu estou dizendo a consequência da ideia da perda, o que ela cria. Você tem a saudade aqui, mas o discernimento aqui não permite entrar em vibe
mais pesado. Tipo assim, eu tô com tanta saudade do Eudes, ele passou tem 1 ano, eu tenho saudade, mas eu sei que o cara tá seguindo do lado de lá, deve estar fazendo stand-up pros espíritos lá. E tranquilo, pô, eu gostaria que ele estivesse aqui fazendo aqui, mas como não dá, que ele esteja fazendo lá. Ou seja, eu vou sentir a saudade, mas a ideia da escuridão da perda não existe mais. É perfeito isso que você falou, porque eu acho que as pessoas que não estudam isso entram muitas vezes em miasma, em formas, pensamentos de ambientes e de situações e se sentem destruídos, sugados, tristes e não se ligam que não é delas. Exatamente. Então, esse, pra mim, é a maior virada de chave que tem, assim. Então, é você perceber que esse pensamento não é seu, essa emoção não é sua. E na hora que você clica, faz esse clique, você simplesmente dissolve essa emoção. No cemitério, a pessoa foi lá, foi ajudar os familiares, que eu ajudo muita gente assim também. E aí, como a pessoa está pisando num solo que cadáveres estão se dissolvendo e voltando a ser energia primordial da Terra, quando você sai dali, o duplo do teu sapato e do teu pé está impregnado com essa energia de degradação embaixo. O que você tem que fazer quando voltar? Lavar o tênis, limpar os sapatos e tomar um super banho. Porque até fisicamente, no campo energético, você vai ter um efeito. Se você andar num lamaçal, seu sapato vai ficar sujo de lama, você vai ter que voltar. Eu não estou dizendo que o solo do cemitério é um lamaçal. Eu estou dizendo que é um ambiente que não favorece a organização da vida. Porque ali é a desorganização da vida voltando a ser vida planetária. Ela está se degradando e dissolvendo. Enquanto que a vida no ser humano está organizada num elemento individualizado. O espírito saiu, o corpo desce, ele vai se dissolver e voltar a ser energia. Esta energia não é a mesma que a gente tem enquanto a gente está aqui. Ela está desagregando. Você está com os pés e o campo energético dos pés ligado a isso. Você sai com essa energia agarrada e não é uma energia que favorece a vida. É, porque ela é oposta, né? Oposta, aí você fica para baixo. Maravilhoso, perfeito, amei. Mas eu ainda acho que a gente vai fazer a nossa segunda live em dezembro. Mas vamos responder umas perguntas antes disso? Você consegue subir um pouquinho pra gente ver? Tem umas aqui também, ó. Eu tô notando uma coisa, Júlia. Quando ele tá aqui com você, ele se comporta melhor, sabia? Porque quando eu tô aqui com ele, só eu e ele, de terça-feira, ele faz coisas assim que ele não faz quando você tá aqui. Mesmo? Olha, tipo ele tá com medo, ele tá tímido. O que ele tá hoje? Tímido? Tímido? Eu não conheço essa vertente, e ele não. também, ele faz perguntas também do tema. Ele tá quietinho hoje, né? É apaixonado, Eudes? Você tá apaixonado? Não tô, acredita? Olha não só. Tá, porque semana passada, né? Puxa. Ele tava apaixonado semana passada e essa já não tá mais. Não te contou? Não contou. Ele não tá abrindo o coração pra uma pergunta então. aqui, ó. Ele vai mudando o assunto, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Conta, diga. Ó, o Fernando Oliveira. Ele manda aqui, ó. No estado consciencial vacilante em que a gente ainda está, é possível ter o nosso campo tanto a forma mental positiva persistente de um mestre a que nos ligamos quando uma forma mais densa? Sim, ambas as coisas. A pergunta dele é ótima. Porque nós temos altos e baixos, né? Todos nós. Ele está falando, ele gosta de um mestre, se liga a esse ensinamento, isso vai gerar coisa melhor para ele. Mas isso não tira o lado interno que ele precisa trabalhar. Tipo, pensar em Jesus ou em Buda é legal, mas a luta é dentro da gente. Eles podem nos inspirar com ensinamentos, mas o lance é de dentro, e dentro tem altos e baixos. Você pode ter um ideal elevadíssimo lá e um pensamento estranho logo depois. Isso. Quer dizer, por isso que a gente precisa estar observando e trabalhando. E outro é o trabalho de uma vida inteira. E ninguém deve ficar desanimado se de repente percebeu que tinha um conteúdo ruim naquele dia. Isso é o ser humano, somos todos nós. O que não pode é deixar ele ficar lá. Quer dizer, ter um pensamento estranho é normal de vez em quando. Agora, o que não é normal é você não combater isso e deixar ele tomar conta e ficar em looping repetitivo. Mergulhar ali. Quer dizer, não lutar com isto. Aí a pessoa vai reclamar, mas eu já luto tanto no dia a dia. Pois é, não há o que fazer. É uma coisa de vencer a si mesmo e ao mesmo tempo tá no dia a dia. E o lance é, dê um tempinho para si, alguns instantes, para você poder fazer isso. E eu conheci pessoas também que tinham ideais lindíssimos, seguiam o ensinamento de mestres, mas tinham conteúdos até perigosos dentro delas mesmas, que elas não queriam que estivesse ali, mas estava. Às vezes reflexo de vidas anteriores, comportamentos estranhos que se repetiam. Lembra aquela letra do Renato Russo,
na Legião Urbana, festa estranha com gente esquisita, essa é a humanidade. E nós somos estranhos também, Júlia. E o eu de todo mundo que está assistindo. Nós não somos a maravilha do universo, mas nós estamos trabalhando em cima. Nem o pior, nem o melhor. Nós somos o meio. Total. Maravilhoso. O que mais? Pô, tem uma aqui, calma aí. Bom dia, boa tarde. Como funcionam os banhos de ervas? Da Nath. Nath, os banhos de erva, eles têm o poder, Júlia, de limpar o campo energético do corpo. Porque quando você toma um banho normal, a água tem alta condutibilidade energética. Então, além de limpar o corpo, o campo energético vai também limpando o campo energético do corpo humano. Então você fala, tomei um banho, relaxei, parece que minha mente aliviou. Mas é apenas algo no físico. Tomar um banho não vai mudar pensamento ou emoção de alguém, mas pode mudar o campo energético, limpando e permitindo a pessoa se sentir mais leve. Um banho de ervas, levando em conta que as folhas têm um campo energético, um duplo, e a água tem alta condutibilidade energética, quando você põe as folhas ou as flores ali, daqui a um tempo, toda a energia desses elementos, seja flor ou seja folha, fica impregnado na água. Quando você vira a água sobre você, é uma água mais energizada, ela tende a limpar mais as energias do corpo. Agora, nenhum banho de erva tem o poder de transformar a consciência. É o limite natural, pode dar um descarrego, aliviar, mas a limpeza mental e emocional é da pessoa, porque a pessoa pode tomar um banho da floresta inteira. Se ela quiser pensar coisa negativa, ela vai pensar. Sim. Então é só o limite, viu, Nath? O banho de erva dá uma descarregada, é como um passe. Agora, transformação de consciência não, porque eu vi gente que às vezes exagerou. Você está com pensamento ruim, toma um banho de erva, não vai adiantar. Tá? Agora alguém pode falar, toma um banho de erva ou um banho de flores para você se acalmar e depois você trabalhar dentro de você. Aí sim estaria perfeito. Ou simplesmente toma um banho. E Júlia, eu já contei isso em tantos lugares, mas eu acho que é legal falar. Quando você entrar para tomar banho, naqueles minutos que a água está caindo, preste atenção no que você está fazendo. Porque a pessoa toma banho pensando em 1 milhão de coisas. Então ela não está usufruindo do momento. Você vai tomar banho em 3 minutos, que não pode hoje também com a escassez de água, você ficar 1 hora. Você entrar e pensar assim, eu vou tirar esses minutos para mim. Eu me recuso a pensar em qualquer coisa que não seja eu e a água. E aqui eu vou ficar curtindo esse elemento lindo descendo por mim, numa espécie de limpeza minha, eu e a água, o universo e a luz, sabe? Tirar esses minutos. Se você acostumar a fazer isso, você vai notar que em 3 meses a tua mente fica condicionada. Todas as vezes que você abrir o box para ligar... E o campo do banheiro forma também. Pensamento vai ficar todas bom. Todas as vezes que você abrir o box do banheiro para entrar para tomar banho, a mente entende que está na hora de relaxar e não de ficar produzindo pensamento. E essa é a vantagem de você utilizar as formas pensamentos para o bem. Exatamente. Né? E aí você, ao tomar banho, a mente tua relaxa. Você medita tomando banho. Meditar não significa cruzar as pernas, não. Isso é o clima da mente, bem tranquila. Por exemplo, alguém que gosta de Iemanjá na Umbanda, Senhora das Águas Salgadas, ou Oxum, Senhora da Água Doce. Alguém que gosta de Iemanjá pode tomar banho pensando em Iemanjá, nesse arquétipo, nessa energia maravilhosa, ou pensando na Oxum, pensar, mamãe Oxum, que essa água me limpe. Ela vai criar formas mentais disso, isso vai ajudar. Alguém que segue o budismo tibetano, a Bodhisattva Tara, associada também ao elemento água, também chamada Drolma. O mantra dela, Om Tare Tutare Turi Soha. Ela pode tomar um banho recitando um mantra verbal ou dentro dos chakras, significando, enquanto eu tomo água, estou abençoado pela mãezinha Tara com Om Tare Tutare Turi Soha. Então ela faz do banho um momento de qualidade energética. Isso no dia a dia dá uma diferença enorme. Não é só jogar água no corpo, é aproveitar o momento para se sentir contente consigo mesmo. Tipo, que água gostosa que está descendo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de ter acesso à água potável. Eu posso verter essa água no meu corpo. Que prazer, que agradecimento sentir esse elemento em mim. Ó Iemanjá, ó Tara, ou qualquer outra divindade associada ao elemento água nessa hora, na crença da pessoa. Tudo isso ajuda. Ou simplesmente deixar cair. E o banho de ervas, dentro das áreas de tradição afro aqui do Brasil, ele tem esse componente, a energia. O limite que eu quero assinalar é que não vai limpar a mente nem as emoções. Isso é trabalho interno. Mas pode limpar um pouco a carga de energia do corpo.
Perfeito. E uma coisa que eu queria ressaltar, assim, de tudo que você falou, de todas as técnicas, de todas as ferramentas, todas elas envolvem olhar pra si, cuidar de si, exatamente. Silenciar, parar um pouco, né? Eu acho importante ressaltar isso nesse mundo que a gente tá sempre fazendo, sempre assim. com o pensamento pra fora, mesmo tomando banho pensando, olha, eu tô atrasado, amanhã eu vou fazer isso. Você não tá, o banho ajuda, tomar chá, escutar música, ler poema. As pessoas estão perdendo muito isso, principalmente as gerações mais modernas, muito ligadas à internet como um todo, fica sempre lá fora. Você chega e fala, lê esse poema. Não, se quiser eu leio no Google. Eu procuro. Veja, não há um momento intimista, lúdico, da pessoa parar e encaixar. E é simples, né? É simples, no fim das contas é simples. O que mais? Vamos ler mais alguma? Como é que estamos? Uma que eu separei aqui é da Prof. J.A, que é: por que os budistas não creem na continuidade da consciência? Para eles, as memórias são apagadas. Segundo eles também, os fenômenos mediúnicos se dariam através de cascões astrais e não por espíritos. Lá no meu programa, eu já falei de cascão astral várias vezes, lembra? Tem um programa meu em que eu falo só de cascão astral. O mito disso, tá? É que para colocar isso aqui hoje a gente vai sair muito do tema, tá? Mas eu posso... Se você me lembrar, Eudes, no próximo programa que eu vier, eu trazer o link para a pessoa entrar lá, que eu estou falando 2 horas sobre isso. É que aqui vai ficar um pouco fora do tema. Agora, o budismo, se a gente pegar os ensinamentos do Siddhartha Gautama, o Buda clássico, 500 a.C., é uma coisa. Se pegarmos as linhas budistas em cima do ensinamento, elas até conflitam entre si. E foi a mesma pessoa que... É a mesma coisa. Você pegar o ensinamento de Jesus é uma coisa. Pegar o que as religiões falam em cima do ensinamento, você pega um católico e um protestante, ambos estão falando de Jesus com parâmetros diferentes. Você pode pegar linhas budistas que podem ter parâmetros diferentes. O budismo tibetano não é igual ao budismo japonês, que não é igual ao budismo chinês. São características culturais. Eu conheço vários budistas que acreditam em vida além da vida e outros que não acreditam em nada. Então são linhas budistas. Se você pegar o Siddhartha Gautama, você não vai ver ele chegar e falar assim, olha, não tem vida do lado de lá. Não tem nenhum trecho que ele fala isso, né? E outra coisa, o Buda não era budista, porque o budismo não existia enquanto doutrina na época dele. Total. Jesus também não era cristão, porque o cristianismo organizado como doutrina não existia na época dele. Grandes mestres trazem exemplos e ensinamento. Eles partem, os homens formatam doutrinas em cima do ensinamento. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu só estou dizendo que o ensinamento do mestre, ele é para toda a humanidade, mas às vezes ele é encaixotado só para uma parte através de uma cultura ou de uma religião. Eu admiro pra caramba Jesus, Buda, Krishna, Kuan Yin, mas eu gosto dos ensinamentos. As capas religiosas humanas, elas não me dizem muito, mas elas podem dizer mais para alguém. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, porque de repente a pessoa gosta daquela abordagem. Eu gosto da abordagem em cima do ensinamento. O ensinamento de Jesus é um arraso, do Buda é um arraso, e a dica que ela pode tirar, espera, porque eventualmente você vai desencarnar, todo mundo vai, e aí você vai ver se você vai estar vivo ou não, e aí quando você estiver desencarnado, você vai continuar pensando, vivendo, e sua mente não diluiu no universo coisa nenhuma, tá? E outra, eu vi muitas vezes espíritos budistas desencarnados e que me passaram mensagem, e que não eram cascão coisa nenhuma, espíritos, presenças reais. E aí no próximo programa eu trago o link, Eudes, é um programa chamado Veículo de Manifestação e Cascão Astral, que no meu programa eu já passei esse link. Mas a pessoa que perguntou pode ter uma ideia da criação do mito do tal do Cascão Astral, que não foi na área budista, foi na área da teosofia, que foi criado, mas acabou se misturando em outras áreas. Eu vou ver esse link aí, porque eu nem conhecia essa Eu explico bem esse mito. E na saída do corpo, você não vê Cascão Astral nenhum, você vê pessoas vivas, tá? E outra, o Eudes tem uma saída do corpo, quer dizer que ele é um cascão? Não, ele é uma pessoa que foi fora do corpo e voltou. Um dia o corpo cai, ele fica fora do corpo de vez. Não tem nada a ver com o cascão astral. Já falaram que eu pareço cascão mesmo. Ah, nossa, você parece cascão mesmo. Quando você não toma banho. Não, e o cabelo? Já falaram, você parece cascão. O cabelo é muito do cascão. O cabelo dele é o do cascão. É o do cascão. Quando ele não toma banho, então, fica perfeito. Ah, por isso que você falou que hoje ele tá melhor, né? Que ele tomou banho. Ele tomou banho. Ontem, no meu programa, ele não tinha tomado banho. Ele veio com o cabelo que tava... Não tinha tomado banho, olha isso. Não tinha tomado banho, eu confesso. Tinha tomado, mas o cabelo tava triste mesmo. Olha, como é o seu programa, Ju, ele
toma banho. Ele no meu não. Pra ver a Ju tinha que estar arrumado. Tá vendo? Aí no meu ele não faz isso. Ó, uma pergunta que eu até deixei aqui, ó, do Fagnon. Se quiser, quer que eu leia? Você quer ler? Quero, aqui, eu leio. É do Fagnon? É, essa aí, ó. Não fugindo da ajuda médica. Alguma dica para as pessoas que têm crise de pânico e crise de ansiedade? Como os pensamentos influenciam nessas condições? Responde você, Ju, porque você passou por isso. Você pode dar um conselho melhor. Eu acho que para mim, entender tudo isso que o Wagner tá falando, começar a entender os tipos de pensamento, começar a silenciar. Eu acho que a fé, ela é muito importante, né? Um pedido de ajuda realmente, entender que a gente precisa de ajuda. Então, buscar ajuda médica, eu tomei remédio, eu fiz terapia. Buscar pessoas capacitadas para te ajudar, eu acho muito importante. E conhecimento, né? Entender o que são os pensamentos. E eu acho que essa compreensão, ela vem do silenciar, não tem jeito. E o silenciar é observar nossos pensamentos, observar as nossas emoções, observar as nossas ações e perceber as nossas ações também, né? O que a gente tá fazendo? A gente tá tomando café antes de dormir e depois tá reclamando que tá ansioso, né? A gente tá se cuidando, a gente tá se alimentando, fazendo esporte, tendo um olhar pro nosso sono. Eu acho que a ansiedade, a depressão, ela é um ápice de falta de observação de tudo isso, né? Então, trazer conhecimento, amparo, fé, e fé na cura, né? Porque tem cura. Se a gente tá em ansiedade e depressão, a gente tá desalinhado, né? Então, se a gente vai em busca e coloca o nosso foco, o nosso propósito nessa cura, nessa autorresponsabilidade de se melhorar, de se curar, entendendo que é possível e que a gente merece, né, esse lugar de paz interna, é o momento que a gente vai começando a virar essas chaves, começando a ter essas compreensões, e a compreensão principal tá na observação do pensar, observação do sentir, observação do agir. Quando a gente tem essa clareza do todo, que é o estado de consciência, é quando a gente vai começar a ter as ações mais coerentes pra gente se alinhar, pra gente estar bem, que são as ações muitas que o Wagner trouxe aqui, né, o meditar, o banho, o se cuidar, o colocar luz, tudo isso que é simples, mas requer que a gente pare um pouco pra fazer, né, pra agir. Então, se eu posso te dar um conselho de alguém que viveu tudo isso na pele, que hoje, graças a Deus, não toma mais remédio, tem cura e vai atrás disso, e vai atrás de informação, que é isso que vai te ajudar. Eu acho que é isso. É isso. Né? E tem mais umas perguntas. Tudo aí é pergunta, deixei selecionado. Vamos limpar um pouquinho, porque a gente já tá com... Já é 13h22. Isso. A gente vai ter que ficar mais um pouquinho, porque eu tô numa correria, Júlia. Eu vou gravar lá na rádio às 15 horas. Eita, não. De lá vou sair para uma reunião espiritual e a aula à noite do grupo de estudo. Hoje tá... Então bora. Então vamos fazer uma meditação de 5 minutinhos e a gente encerra? Porque eu tô com o tempo hoje meio contado, Eudes. Boa. E aniversário do Daniel também, ele tá me esperando para almoçar. Vou almoçar. E o mês que vem a gente vai marcar um outro dia para fazer a segunda parte, que aí eu trago as imagens do projeto e a gente explica melhor. Boa, e mês que vem é meu aniversário. Então, dia 19. Então vamos fazer bolinho. Dia 19 é uma terça-feira, não é, Eudes? Não sei. É, uma terça-feira. É? Dia 19 eu vou estar aqui fazendo o programa ao vivo, né? A gente pode fazer logo depois do meu, se você quiser, que você tá indo de quarta-feira, né? Tô vindo. Mas eu posso ver, eu moro aqui do lado. Então, a gente pode fazer na terça-feira, dia 19. Logo depois do meu ao vivo, a gente faz. Fechou, emenda. então. Que legal. Então, 19 de dezembro, em dia do meu aniversário. Isso, 1h pouca da tarde, logo depois do meu programa. Fechou. Então, bora fazer uma meditaçãozinha simples. E para encerrar, então se você tá aí tendo alguma sensação, sem saber como fazer essas práticas que o Wagner falou, silenciar, meditar, então bora fazer isso. Eudovis, você pode abaixar um pouco a luz pra gente, por favor? Que agora eu tô baixando a luz, tô achando que tá facilitando a meditação. Eudovis? Eudovis. É o nome russo dele, Eudovis? É a versão dele de outras vidas. Ele foi russo. Eu fui russo. Ele foi russo e irlandês. Foi russo e irlandês, cara. E agora você mora... Você é Itaquaquecetubense. Como é que é? O cara que é o nativo de Itaquaquecetuba. Itaquaquecetubense, é isso? Isso, aí acertei. É verdade? É. Olha só. Vivendo e aprendendo, não é? Então, gente, pra gente fazer a nossa prática de meditação, eu sempre falo pra gente colocar a coluna ereta, o peito aberto e movimentar um pouco o corpo numa situação que a gente possa colocar o corpo confortável para que ele possa ficar realmente parado por alguns instantes.
E essa prática ela é muito simples, é uma prática de relaxar, de entender que os nossos pensamentos eles seguem existindo, de entender que o nosso pensamento ele vai trazendo para as nossas emoções e para os nossos impulsos de se movimentar o nosso corpo. E a gente vai aceitando essa humanidade que é pensar, que é sentir. E a gente vai se permitindo tirar uns minutinhos, uns segundos para relaxar, para se observar, para se aceitar. Então a gente vai trazendo observação, esse olhar interno que está observando os ruídos, observando a temperatura do ar externa. A gente vai observando os pensamentos que estão pairando pela nossa cabeça, sem julgamento, sem crítica. A gente consegue perceber que quando a gente observa esses pensamentos, existe algo além, que não são esses pensamentos e que não sou eu. Então a gente vai permitindo o nosso corpo entrar nesse estado de observador. E esse estado de observador, ele vai permitindo o nosso corpo relaxar. A gente vai observando a nossa inspiração, observando a nossa exalação. E a gente vai observando o nosso ritmo natural interno, sem tentar mudar ou sem tentar alterar, sem criticar ou sem julgar. E se a gente se criticar ou se a gente se julgar, a gente aceita. Porque é na aceitação que se encontra o observador. Na autocompaixão, no relaxamento. Então a gente vai trazendo essa observação cada vez mais para dentro, como se os nossos olhos que olham para fora agora estivessem se voltando para dentro. E a gente vai observando que esses pensamentos vão ficando mais espaçados, mais relaxados. E esse olhar ele vai descendo, como se adentrasse pela nossa garganta, pelo nosso coração. E quando a gente chega no nosso centro cardíaco, no nosso peito, a gente vai entrando em contato com essa luz interna, essa consciência, essa paz. E através dos nossos pensamentos, a gente vai dando comando para que essa luz ela possa se ampliar, se expandir. E a gente vai inundando todo o nosso ser dessa luz dourada, que é a luz da nossa consciência, do nosso amor. E a gente vai colocando os nossos pensamentos para serem utilizados como um condutor dessa luz e desse amor. E a gente vai sentindo essa luz expandir, tomando conta de todo o nosso coração, nosso tronco. E tudo que ela toca, ela ilumina, ela relaxa, ela amplia. E vai tomando conta dos nossos ombros, da nossa pelve, das nossas pernas. Subindo para a nossa garganta, nariz, olhos, cabeça. Até o momento que a gente sente que todo o nosso corpo está envolto nessa luz branca, prateada, pulsante. E a gente agora vai emanando essa luz para todo o ambiente, projetando luz, consciência, estado de relaxamento e amor. E a gente expande toda essa luz para todos os seres que a necessitem. E a gente vai sentindo esse relaxamento e essa paz interna nesse processo de conexão. E nesse espaço a gente pode sustentar essa energia durante os próximos dias,
Lembrando que esse espaço ele é nosso. E ele pode ser acessado a qualquer momento. À medida que a gente for se sentindo confortável, a gente pode ir voltando a nossa consciência para o ambiente em que a gente está, sustentando essa paz interior e esse observador. E à medida que a gente se sentir confortável, a gente pode abrir os nossos olhos, movimentar o nosso corpo. Ai, voltamos. Tá dormindo, Eudes? Ai, meu Deus. Então é isso. Eu quero te agradecer muito, Wagner. Quero agradecer muito, Eudes. Agradecer muito todo mundo que veio, que apareceu por aqui. E eu espero do fundo do meu coração que possa ter trazido clareza, porque foi isso que me ajudou, que me salvou mesmo. Então, quero te agradecer por todo compartilhar, toda a sabedoria, toda a generosidade de sempre. E gratidão demais. Então, dia 19 de dezembro. 19 de dezembro. Logo depois do meu programa, a gente já entra aqui ao vivo com a segunda parte desse material, cheio de imagens. Vai ser legal. Tô animada. Presentão de aniversário. Esse tema aí, na verdade, dá muitos programas, viu, Júlia? Dá, e a gente pode ir fazendo. Vamos fazendo, aí o pessoal vai perguntando e a gente vai respondendo o que puder. Fechou, maravilhoso. Gratidão então, demais. Legal. Gratidão, gente. Até quarta-feira que vem, um beijo no seu coração. Vai falar do seu curso? Ah, do meu curso. Gente, tá tendo workshop todo sábado. De aquarela e desbloqueio criativo, então a gente vai desbloquear a nossa criatividade e ir limpando todas essas coisas que vão impedindo a gente de fluir, de estar em paz, de estar em tranquilidade. Também é uma técnica que me ajudou muito a me conectar com essa luz, a entender a nossa autonomia que a gente tem para desbloquear tudo que nos impede de vivenciar essa paz, esse relaxamento. Ajuda a contrabalançar o estresse também, total. Dar um sentido para a pessoa, é legal. Total, então assim, tá sendo muito legal. As vagas de novembro estão cheias já, mas a gente tá com vagas para dezembro. E a gente vai ter 2 workshops especiais de Natal, para pintar cartões de Natal, para fazer um fechamento do ano interno com a gente mesmo. Então, agradecer o que foi, fazer solicitações para um futuro, né? Começar a co-criar a nossa realidade também. E vai ser ao som de sound healing e harpas, que eu tô super animada, acho que vai ser super incrível. Então, acessem o link aqui embaixo, juvarela.com, que tem tudo lá para vocês. E é um pouquinho da ferramenta que eu usei para me curar, né, da minha ansiedade e minha depressão. Então, é isso. É isso. Legal. Então, gente, gratidão. Até quarta-feira que vem. Um beijo no seu coração e